Fala, foguetes! Bem-vindos ao Fogcast. Estamos aqui no episódio número 17. Estamos eu, Adriana Adenauer e Rebeca Yara. Estamos aqui novamente para trazer para vocês informações quentinhas, mas hoje foi uma conclusão da semana que eu e a Rebeca estávamos pensando que nós temos uma experiência já atreladas aí no ramo de empreendedorismo e vendas, e nós queremos trazer uma motivação aqui pra ti, um direcionamento com a nossa experiência. A Beca vai falar como é que ela ganhou esses prêmios dela do Flávio Augusto, como que foi que ela ganhou, como é que ela chegou até o patamar dela. Eu também vou contar as minhas histórias de vendas, as minhas equipes que eu já treinei, as mentes aí, as pessoas, os jovens aí que eu já cheguei a direcionar no ramo de vendas. E esse é o nosso objetivo. Estamos aqui no episódio 16, então de início já quero pedir para você se inscrever no canal, aperta em curtir, ativa o lembretezinho. Se você estiver nos escutando no Spotify, aperta aí os 5 estrelinhas e aperta para seguir, que você vai receber todas as notificações aqui do Fogcast. E o nosso objetivo é esse, não, meu amor? É isso mesmo. Você que tem alguém aí, que conhece alguém, que trabalha com vendas, porque afinal tudo é uma venda, né? Então já envia para essa pessoa, para ela ficar conectada e ligada, porque a gente vai falar muita coisa importante hoje, e com certeza, ainda que não seja talvez para você, pode ser para outra pessoa. Então nos ajude aí compartilhando. É isso, eu quero te dizer que suas unhas estão lindas. Eu adoro essa cor, azul. Você sabe disso, né? Você sabe, assim, que as pessoas dizem assim, quando você fala alguma elogio, fala, o que você quer? Eu não quero, eu já tenho, velho. Então é isso, meu amor. E, assim, de forma bem clara, você sabe, a gente já conversou muito sobre isso, você sabe que um dos nossos padrinhos do nosso relacionamento aí, quem foi? Ah, o Flávio Augusto. Flávio Augusto. Gente, ele só começou comigo por causa do Flávio Augusto. É. Eu acho que ele tinha que ter se casado com o Flávio Augusto, porque ele, na verdade, é apaixonado pelo Flávio Augusto. Sim, o cara é foda. Pra mim... Mas se casar, não, chegou casar, não. Eu acabei de falar casar, tu disse que sim? Eu disse admirar. Não, você tá levando pra um lado errado aí. Pra mim tá... Então é isso, foguete. A gente quer conversar aqui sobre vendas e empreendedorismo. Poxa, a gente tem uma experiência enorme. Aqui na Espanha a cultura é um pouco diferente da do Brasil. E eu levei uns sustos aqui, sempre quando eu ia comprar alguma coisa, era atendido por algum vendedor, e eu ficava bastante assustado. Então, queremos trazer esse direcionamento para ti, tá? Você que é vendedor, encaminha esse episódio para alguém que quer conhecer um pouco mais sobre vendas e também conhecer um pouquinho aqui da Espanha, da Europa. Não é isso, meu amor? É isso aí. Na verdade, o Flávio Augusto fala que não somos vendedores, somos executivos. Executivos, é isso. Então vamos lá. Desde o nosso primórdio a gente se conectou por conta do Flávio Augusto. Cara, foi muito engraçado porque quem me levou para o ramo do empreendedorismo foi o Flávio Augusto. Por quê? Eu assisti a Liga, não sei se foi em 2016, a Liga era um episódio na Band. E esse episódio na Band estava contando a história dos bilionários. E eu vi o Flávio Augusto, ele contando a história dele, que veio de uma cidade pobre, de uma periferia, cresceu, se tornou vendedor, andava dentro do ônibus lotado, todo mundo cantava parabéns dentro do ônibus, que o pessoal vivia pegando o mesmo ônibus. E eu vi ele contando aquilo, papapá, ppp, e eu desempregado em casa pensando, cara, você é empreendedor? Ou eu vou me tornar funcionário público, ou eu vou para uma faculdade... Ou então eu vou trabalhar como recepcionista. O que eu quero da minha vida? Aí de repente eu liguei a Liga. Aí vi o Flávio Augusto no iate, bilionário, dono de uma empresa de inglês, vivendo nos Estados Unidos, dono de um time de futebol. Eu falei, o quê? Peraí. Aí eu comecei. Legal. Por isso que eu conheci o Flávio Augusto. Então e eu quero te você perguntar, começou assim? Comecei assim, dessa forma. E aí depois eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro totalmente direcionado a finanças e empreendedorismo. Descobri o que é ativo e o que é passivo. E lá eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Fui chamado para ser vendedor de uma empresa de financiamento de veículos. Fui lá ser vendedor e aí dentro desse vendedor eu cheguei até o patamar de ser empresário, ser diretor executivo, depois de estar entrando no ramo de vendas e no empreendedorismo. Por isso que eu me apaixonei pelo ramo de vendas até hoje.
E aí, Muito massa. mas além do mais, você sabe que eu sou apaixonado por você, né, meu amor? Tá, foca aqui. Então me diga, fala pra mim, como foi que você entrou nesse ramo de vendas? Tá, na realidade, né, eu tenho que começar lá atrás para poder entender um pouco minha história, né? Quando eu era pequena, aqui na Espanha, né, assim, os trabalhos começam com 16 anos. No Brasil seria um menor aprendiz ou estagiário, mas aqui não, aqui você pode começar mesmo a trabalhar com 16. Não como maior de idade, mas já existem vários trabalhos. Aqui existe menor aprendiz, estagiário, alguma coisa assim? Não exatamente, nem as mesmas coisas, é bem diferente em relação ao Brasil. Você pode ganhar menos, tipo 600 euros, 700, mas você consegue começar a trabalhar. A minha irmã mesmo, ela conseguiu começar, eu não me lembro se ela tinha uns 14, um pouco menos, ela ia assim, em alguns bicos em locutório, que são as lan house. Mas eu comecei com o senhor que até hoje, né, eu cuido dele 94 anos, gente. Ele tem umas 7 vidas, sabe? Eterno, é o Drácula. Eterno, né? Eu chamo ele de Drácula. Aqui é muito comum, né, trabalho de cuidadores de pessoas maiores. Então, desde quando eu era pequena, que minha mãe já trabalhava com ele, já cuidava dele, ele me fazia me ajuda aqui com um saco de cimento, te dou 20 euros. Então, começando aqueles pequenos bicozinhos ali, né? Correto. E então, quando eu for pro Brasil, eu comecei no início, eu vou falar isso pra depois entender o meu raciocínio. Comecei no início trabalhando no Cabelo Clube, é uma empresa de cortar cabelo de criança, só infantil. E aí elas me pagavam tipo uns 50 reais, quase que eu falo euro, né? Acostumado com euro. E eu tinha que varrer, só ficar varrendo. Só que eu não me sentia, tipo assim, eu tô satisfeita, só pegava aquilo que eu precisava. Aí comecei a ir em alguns eventozinhos de criança, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Eu já fui isso já também, ó. Aí os eventozinhos, você foi tchutchucão, né? Tchutchucão. E o Mickey também. Desse jeito que ele fala. Eu aguento esse sonho. Gente, pelo amor de Deus. Então, eu vi que aquilo ali ainda, né, não me gerava dinheiro, mas enfim, tava precisando naquele momento, até que eu terminei o ensino médio muito cedo, com 15 anos, né, porque me convalidaram errado. E ali fiquei. Uma história pra contar outro dia, porque a gente tá focado em venda. Então, ali, eu entrei na faculdade, precisava pagar a faculdade, né, minha mãe, nesse momento, não podia me ajudar. Eu falei, então, preciso de um trabalho. E foi quando eu fiz um curso de hospedagem, em relação à hosteleria, né? E comecei ali, né, com os pequenos trabalhos. Só que logo de cara minha mãe me apresentou meu grande amigo, Dr. Everardo Alves Ribeiro. Um grande beijo. Gente boa. Ele é juiz federal, no caso agora está aposentado. Mas ele foi a minha inspiração. Minha inspiração em relação a muitas coisas, porque primeiro que você entra no escritório dele, já tem um montão de livros, que até hoje a gente não me acostumei com os livros, mas ele me inspirava muito a estudar, a ser alguém, e ele me abriu as portas e me deu uma oportunidade onde provavelmente ninguém daria. Ele me colocou como estagiário, eu trabalhava um pouco mais, obviamente, mas assim, ele me ajudou para o que eu precisava naquele momento. Então, ali eu peguei bastante conhecimento, sabe? Eu estudei muito, porque eu tinha tempo também para estudar, né? Porque, querendo ou não, escritório de advocacia sempre te resta um pouco de tempo, lá era mais tranquilo. E ali foi um aprendizado, só que, claro, eu ganhava ali X, eu vou citar esses valores, X, e eu sentia que eu precisava de algo mais. Até então, eu não conhecia realmente o que era vendas. Também era muito nova, tinha uns 17 anos. 16, 17 anos. Eu acho que comecei com 15, inclusive. Só que aí, recebi uma proposta da Cobra Fix, que era uma empresa de cobrança de universidade. E ganhava, não é que mais, mas ganhava um pouquinho menos, só que trabalhava menos horas. Eu pensei, lá eu posso trabalhar em 2 trabalhos. E saí. E ali eu comecei a abrir um pouco os olhos em relação a poder ganhar mais, porque eu ganhava um pouco mais. E a gente, quando é adolescente, jovem, a gente ainda não tem muita ciência disso, né? Pra gente, o pouco que a gente ganha já é muito. Então, eu via que não dava pra eu pagar a faculdade, fazer outras coisas. E eu falei, eu acho que eu preciso arrumar uma maneira de conseguir mais dinheiro. E até então, ainda não tinha sido apresentado para as vendas. Não sabia nem ao certo o que era. Só que eu tive uma pequena experiência lá atrás. Quando eu era adolescente, tinha aqui uns negócios aqui no colégio que eles botavam, se você podia ir pra Paris, eu ganhei a viagem, inclusive, você vendia umas cestas, sabe? Você ia de porta em porta vendendo umas cestas de... eu não lembro se era café da manhã, mas era uma cesta de chocolate, normalmente.
E eu bati o recorde. Eu vendia todas. Com 16? Ah, e eu tinha uns 13, 14. 13 anos? E eu vendia tudo. E todo mundo, os professores, os diretores ficavam impressionados. Eu vendia muito e eu ganhei. Então vamos lá, deixa eu corrigir. Aqui na Espanha. Aqui na Espanha, Ah, Como eu falei. 13 você já estava aqui. Babá, Sim. Então, naquele momento ali que eu pensei, eu preciso fazer algo, eu me lembrei daquele momento ali que eu já tinha sido bom em vendas em algum momento. Sim. Então, foi quando eu saí da Comprafix, vi que não tava, né, enfim. Aí comecei a provar diferentes trabalhos. Fui trabalhar numa academia, mas eu durava pouco tempo, sabe? Eu tava, tipo, fazendo testes, assim. Fui ali para um negócio de administração e eu via que aqueles R$ 1.000 por mês, às vezes nem chegava isso, às vezes, sei lá, 600, 700, porque eu era muito nova, nunca era suficiente. E eu disse, meu Deus, eu preciso de algo diferente. Eu preciso de ter dinheiro sobrando, porque só dava para eu pagar minha faculdade e às vezes nem chegava. Sabemos que a faculdade, né, no Brasil é muito cara. Então, foi quando surgiu uma oportunidade. Meu currículo hoje ele é bem amplo. Eu trabalho em vários lugares, como eu falei, fiquei testando um pouco até chegar ao tema realmente vendas. E uma amiga me disse assim, eu tô trabalhando em tal lugar, que era a LS Cobrança. E eu disse, eu quero entrar lá. Ela disse, é melhor você nem tentar, porque foi por indicação e é muito difícil. E eu gosto do desafio, né? Eu disse, mas estagiário pagava R$ 600 na época. E eu disse, mas eu quero mesmo assim, são 6 horas. E ela não tinha falado sobre venda, mas ela me falou uma coisa que me deu vontade, porque os 600 não me atraía. Ela me disse, que no setor de cima, que já são adultos, não estagiários, contratados normal, você pode ganhar R$ 3.000. E pra mim, R$ 3.000 foi assim, sabe? Meu Deus, quanto dinheiro naquele momento. E eu disse, então eu vou entrar. E ela meio que riu na minha cara e eu entrei. Ela me indicou, que isso foi muito importante, né? É uma amiga minha até hoje. Ela me indicou e eu entrei. Então, no primeiro mês, a meta era R$ 25.000. E era assim, se você batesse os 25 mil, você ganhava R$ 250. Aí já entra vendas, tá, gente? Você ganhava os 25 mil, você ganhava, tipo, R$ 250. Era, tipo, proporcional, né? A porcentagem. E pra mim, tipo, 600 mais 250, eu já pensava assim, né? 850 já tá indo bem. E trabalhava poucas horas. Então, ninguém até então tinha batido a meta dos 25. Meio que o meu chefe, na época, colocou... Meu chefe hoje, né? Colocou lá essa meta pra ninguém alcançar. E eu disse, pois eu vou fazer isso acontecer. E todo mundo riu na minha cara, né? Eu tinha acabado de entrar no primeiro dia, porque eu tinha que ficar fazendo ligação, né? Atendendo o telefone, eu ficava assim, meu Deus do céu, não vou conseguir, tipo, aquele desespero, porque nos primeiros dias de qualquer trabalho sempre bate o desespero, principalmente se a gente não tiver experiência, por isso a perseverança. E ele, naquele momento, eu foquei e falei, o que as pessoas ao meu redor fazem que eu não faço, o que elas não fazem que eu faço. E ali, elas iam porque era, tipo, 6 horas, então tinha um intervalo de 15 minutos, 20 minutos, elas iam lanchar, e eu esperava. Eu vou ficar aqui. Eu esperava o lanche, e todo mundo ia, e eu aproveitava aqueles 15, 20 minutos a mais, porque depois do horário não me deixavam ficar lá. Então, de manhã cedo, abria umas 7 horas, mas o nosso turno começava, eu não me lembro ao certo, mas era 9 ou 10 horas. Então, quando começava o turno, ninguém chegava nesse horário, né, de manhã cedo. Eu comecei a chegar nesse horário que aí meu chefe não olhava. Ele olhava mais de eu ficar muito tarde. E naquele diferencial de duas coisas, gente, do horário de intervalo e chegar mais cedo, no primeiro mês eu bati os 25 mil. E eu tinha feito um desafio. Eu falei pro meu chefe, se eu bater os 25 mil, você me passa pro que era dos adultos, né? E eu já tava com 17, ia cumprir 18. Ele, sim. Eu disse, então, é nisso que eu vou. E aí, gente, foi muito massa esse momento na minha vida, porque foi onde onde abriu minha mente, foi uma sacada, né? Então, eu fui pro outro setor, que a meta era 50 mil. E ele disse, bom, 50 mil fica um pouco inviável, tem um montão de gente com mais experiência, e aí a gente saiu de um pouquinho de estagiário para uma sala enorme de um montão de funcionário. Eu disse, e a LS Cobrança, a gente cobra, né, do Banco do Brasil, Sim. E eu disse, pois os 50 mil eu vou bater. Tem uma história muito importante para quem é cristão, ou para quem acredita em Deus, ou se não importa a religião. Eu fazia votos, tipo, 25 mil reais, eu fazia um voto, eu e Deus, não é eu e igreja, eu e pastor, não. 25 mil eu fazia 25 reais, que eu não tinha mais. E 50 mil eu fazia 50 reais com Deus, para que Deus me ajudasse. Porque, querendo ou não, né? As nossas forças nem sempre são o suficiente. E isso
pra mim foi um ponto também muito importante que me ajudou muito. A minha fé e a minha crença, enfim, aquele momento ali de perseverança. Então, nos 50 mil, eu falava, meu Deus, é o dobro do que eu bati. E eu bati, assim, não tinha mais o que fazer naquele momento. Então, eu comecei a observar diferente daquelas pessoas que estavam ao meu redor, o que elas faziam também diferente. Sim. Então, eu via como é um horário mais amplo, eu já ia cumprir 18 também, era um horário mais amplo. Então, a partir dali também já era comum. Você podia já ter um contrato maior, né, por causa da idade. Então, eu falei, agora eu vou prestar atenção em tudo que está ao meu redor. E ele, naquele momento, eu não conseguia enxergar muitas coisas, porque, como eu falei, todo mundo entrava e saía no mesmo horário. Só que aí eu percebi o quê? Que elas entravam, tipo, 9 e saía 6. E tinham os estagiários e abria mais cedo. Então, eu comecei a chegar novamente no mesmo horário que eu chegava. E depois, ao sair, tipo, eu saía às 6, só que tinha os estagiários da tarde. Então, fechava às 8. Então, eu disse, então eu vou sair às 8. E assim, eu trabalhava muito mais do que eu precisava, do que eu devia, do que era o meu horário, mas era o meu diferencial naquele momento. E no horário que todo mundo ia almoçar, eu pegava minha marmitinha ali, no mesmo lugar, e comia. Então, aqueles 2 diferenciais naquele momento ali, foi o que fez o primeiro mês eu bater a meta de 50 mil. Tá, então vamos lá. O primeiro passo, então, para você conseguir bater as metas foram... O que eu vejo aí se chama disciplina, mais a persistência agressiva, né? Você fazer mais que os outros. Destaque, o diferencial. Não tem nada de talento, então. Não é aquilo que você sempre, inclusive, fala. Se você tem as mesmas atitudes, se você tem as mesmas reações, se você não muda algo para você melhorar, ao final não... Sim. Entendeu? Você não vai conseguir ter o resultado que você Sim. precisa. Sim. Então, você quer atingir coisas diferentes com as mesmas atitudes? Sim. Com o que todo mundo Sim, tem? claro, Não adianta. Albert Einstein diz que loucura é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E tinha um ranking, né? Que era assim, botava lá e ficava o nome de quem foi primeiro, e ia do maior valor que tu fez, ia baixando. E eu tava sempre em cima. E, obviamente, alguns outros estagiários depois conseguiram mudar para esse setor e ficava Sim. todo mundo ali me odiando, querendo chegar ali no primeiro, me dar uma rasteira, mas ninguém conseguia, entendeu? E eu continuava lá em cima. Então, Aí foi o começo das foi o vendas começo das vendas. que a Rebeca conseguiu entender. A realidade foi, quando passa para 50 mil, você ganha 3 mil de comissão. Se eu não me engano, era isso, mais ou menos. Então, naquele momento foi, meu Deus, quanto dinheiro. E nessa época, uma coisa sempre puxa a outra, uma venda puxa a outra. Eu comecei a trabalhar também, porque nessa época, um pouquinho antes, com 16 anos, esqueci disso, inclusive, eu fiz um curso de corretora de imóveis. E nada mais eu fazer, que minha mãe meio que me obrigou, assim, me empurrou, né? E hoje eu agradeço, sou muito grata a ela por isso. E quando eu fiz, nada mais eu fazer, eu pegando o meu Cresce, ou seja, literalmente foi um dia depois, Sim. eu fiz uma venda não, um aluguel, que eu ganhei 5 mil reais num aluguel, no primeiro. E foi assim, muito fácil, tipo... Você vai lá, faz o aluguel, porque ao final o corretor não é tão difícil, né? Mais difícil é você conseguir o cliente. Mais uma vez começa o processo. E ele quer comprar, já não é tão difícil, a não ser que o imóvel tenha algum problema. E foi aquele assim, meu Deus, se eu consigo ganhar 5 mil numa venda, num aluguel, mas tá dentro do ramo imobiliário. Então, ali eu fui isso aí, que estava interligado com esse trabalho, e eu comecei a vender, que foi quando eu abri, assim, a mente, a vender lotes. Lotes no... Clube Gravatar, vocês devem conhecer lá em Ceilândia. Conheço demais. Ah, Ceilândia. Na verdade, Ceilândia não, para os íntimos, Ceilondres. Gente, era difícil chegar lá. Eu pegava... Sim. Era uma lotação, ônibus e metrô. Eu sei que pegar umas 3 coisas para chegar lá, sabe? Isso. Então, qual foi o primeiro momento que você pegou bastante dinheiro na sua mão, reais? Essas 3 situações foram basicamente parecidas. Sabe? Porque os 5 mil foi de uma vez, mas os 3 mil eu tava recebendo por mês, porque eu batia todos os meses. Sim. Inclusive, eu não vi ninguém que batesse meta lá todo mês. E eu batia mais, eu fazia o que ninguém fazia. Você tinha 17, 18? Por aí. Isso foi entre os 15 e 16, eu tinha cumprido 16 e 18. Esse processo que eu tô falando até agora, eu tô falando. Olha, eu quero deixar até um recado para você também, que está no Brasil... ou até mesmo aqui na Espanha, na Europa, onde você esteja. Cara, eu tenho bastante frases que
sempre quando eu falava, gerava um certo tipo de incômodo para mim, porque sempre quando eu falava sobre algo de empreendedorismo, eu via que acabava, algumas pessoas levavam como susto, os empresários também ficavam um pouco chateados. Sempre quando eu ia fazer palestras, eu fui aprendendo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse exemplo da Rebeca é um exemplo que é muito simples. Primeiro, a vida é muito curta para você ficar somente realizando os sonhos dos outros. A vida é muito curta para você ficar somente realizando os sonhos dos outros. Tá, mas Adriano, o que eu tenho que fazer para realizar os meus sonhos? Bem simples, comece com uma câmera em casa, com o seu celularzinho, não precisa ser tudo perfeito, vai começando do zero. Mas busque realizar os seus sonhos. Tá, mas Adriano, como que eu vou realizar os meus sonhos se eu não sei nem o que eu quero? Muito simples. Realize os sonhos dos outros, que às vezes os sonhos dos outros vai se tornar os seus sonhos. Observe que tem uma frase, tem uma metáfora de um chefe que perguntaram pro chefe assim: caraca, chefe, que Ferrari bonita. Nossa, que carro lindo, meu Deus do céu. Ele é lindo, né? Ele olha o motor, vrum, vrum, e os funcionários, nossa, que lindo. Aí ele falou, olhou pros funcionários assim: você quer um? Aí ele, quero muito. Ó, se você trabalhar, bater todas as metas que eu te passar, se você todos os dias chegar aqui mais cedo e sair mais tarde, se você trabalhar freneticamente e você fazer mais do que você deve, eu compro uma outra para mim no final do ano. Essa é a verdadeiro fato para pessoas que trabalham como assalariados, que trabalham como comissões. Então, um conselho que também vem até dos Segredos da Mente Milionária é trabalhe para alguém, para você aprender lá dentro e você também poder criar o seu. A Rebeca aqui com 17, 18 anos já estava tirando um salário aí 3 vezes mais salário mínimo da época. É, verdade. Né? Então, essa é uma filosofia para você. Trabalhe para realizar seus sonhos, mas realizar seus sonhos não é tão simples. Ajude as pessoas a realizarem os sonhos delas, que consequentemente você vai ter mais expansão de consciência para realizar o sonho. Inclusive, você teve uma experiência parecida, né? Como é que foi a experiência, assim, de você ter trabalhado no shopping, por exemplo? No seu começo ali. Sim, antes de ler O Pai Rico, Pai Pobre, eu trabalhei no shopping e trabalhava muito para ganhar ali os 1.200, 1.300. E o que aconteceu foi que eu sempre trabalhava dentro da loja do shopping, só que eu vi os donos chegando na hora que eles queriam. Ia, subia, andava sempre bem arrumado, muito arrumado, com relógiozão bonito, e eu ficava olhando, e eu ficava incomodado, nunca li um livro, porque eu andava ali no meio dos amigos que não liam livro, que só queria vender lá, e tava de boa, chegava em casa, assistia anime, assistia desenho, ia só pra academia, e não fazia nada de diferente. E eu ficava incomodado com aquilo. Até que um certo momento, por situações internas, eu tive que sair da empresa. E quando eu saí da empresa, eu fiquei desempregado. Porém, o meu maior salário naquele momento foi R$3.000, vendedor de shopping, só que trabalhando no dezembro. Do dia 1º ao dia 31, eu trabalhava de 10 às 10, dobrava. Você trabalhava mais horas. Dezembro. Cara, subindo e descendo escada, carregando caixa, carregando camisa, subindo e descendo, sempre tendo que andar comendo um arroz na escada, arroz, peito de frango ou comida dentro da escada, e eu ficava aquilo incomodado. Cara, a vida é só isso, não acredito. O gerente dessa loja aqui tem 30 anos de idade. Rapaz, a vida não é só isso não, cara. Aí eu fiquei incomodado, até que em um certo momento, saí da empresa, eu perguntando um direcionamento divino, vi o Flávio Augusto, li o livro Pai Rico, Pai Pobre, e eu fui trabalhar numa empresa 100% comissionado. Se eu fizesse, eu ganhava. Se eu não fizesse, tchau e benção, não ganha nada, nem passagem. Entendi. Só que de tantas porradas, de ficar por último, eu sempre ultra competitivo, o que aconteceu foi que eu comecei a me desenvolver mais ainda na área de vendas. Eu entendi muitas coisas internas, aí eu quero dar o bate-bola para você. Só acrescentando uma coisa, inclusive, você estava falando em relação à vida, de não dormir, é fato, assim, nesse momento que eu estou contando sobre essa parte da história, né, eu fazia a faculdade de gestão pública, que eu terminei, e
eu fazia à noite, no caso, né? Mas esse trabalho aí, o normal era sair, tipo, entrar umas 9, sair umas 6, já no período de adulto, né? E na realidade eu entrava às 7, 8 e saía às 8, que era o que fechava, e saía correndo pra faculdade. Eu tava atrasada já. Não sabia, saía voada, mas os meus professores já sabiam que eu tava saindo do trabalho. Sim. E aí eu tinha que ficar recuperando direto, né? E aí pra ficar acordada, porque pra mim, quando você começa a ganhar mais dinheiro, você fica mais ambicioso, né? Ambiciosa. E eu falei, não é suficiente. Foi quando, como eu tô te falando, era ao mesmo tempo. Eu ia nos fins de semana, porque isso era de segunda a sexta, né? Lá no, porque era basicamente trabalhar pro banco. Sábado e domingo eu ia lá pro clube. O dia todo. Eu dormia lá, inclusive, que tinha uns lugares específicos pra gente dormir lá, que trabalhava lá. E, então eu trabalhava o dia todo, ia pra faculdade à noite. E inventei nessa época, que muitas pessoas falavam, aproveita o seu espanhol, aproveita o seu espanhol. E aí eu entrei no Instituto Cervantes, que era como se fosse uma faculdade, pra eu poder ser tradutora ou professora. E aí eu fazia o quê? De madrugada, porque eu não tinha outro horário, sabe? Então, eu trabalhava em 3 trabalhos, basicamente, né? Porque eu tava nesses 2, eu ficava também no ramo imobiliário, ali tentando de um lado ou de outro. E eu ainda fazia basicamente 2 faculdades. E aí ainda teve uma época, nessa mesma época, que eu inventei de tentar estudar para concurso. E como eu não tinha tempo, eu tomava Guaraná da Amazônia. Caraca. E ficava de madrugada. Então, tinha noites que eu não tava conseguindo mais. Aí eu deixei o concurso de lado. Aí quem acha assim, não, ela teve mais tempo. Não, comecei a trabalhar no Vila Mix no mesmo tempo. Ave Maria. Aí era umas 4 noites por semana. E ganhava R$ 70 a noite. E ficava de 9 da noite às 9 da manhã, mais ou menos, de caixa ali, né? Então, eu não tinha vida, não tinha descanso. Às vezes eu andava caindo. Só que eu falei, eu sei onde eu quero chegar, então vai ser só uma fase. Sim. Obviamente foi só um pouco de tempo, mas foi, acho que uma fase que eu fiquei mais sobrecarregada e, né, comecei a perder o sono, porque o sono ao final não se recupera. Sim. Mas valeu a pena, levou muito aprendizado naquele momento. Sim, e esses aprendizados que a gente vai trazendo para nossa vida e nós nos tornamos mais experientes, acabamos investindo em alguns negócios. Aqui, todo mundo que está aqui dentro dessa sala, inclusive o Eliel, eu, você, todos nós somos empreendedores. Aqui na Espanha, parece que nós somos obrigados a querer desenrolar, a buscar um pouco mais de sair da zona de conforto, trabalhar de uma outra forma, buscar fazer uns negócios aqui e ali, comprar barato, vender mais caro. Então, essa é uma filosofia para o brasileiro, porque chegou um certo momento que eu estava incomodado de eu sempre olhar para o meu lado e eu ver pessoas acomodadas, sabe? Tipo, tendo um potencial enorme, pessoas que falam bem, pessoas que se vestem bem, pessoas que têm um comportamento muito bom, só que elas não entenderam o potencial delas. Não teve aquela mudança, aquela metanoia para conseguir se direcionar. E aí, é esse que é o fato. Se você não acordar cedo para você realizar seus sonhos, alguém vai acordar mais cedo que você e vai te contratar para realizar os sonhos dele. É uma pura realidade essa frase. E isso, o que nós bastamos hoje na nossa vida aqui, é sempre a gente estar se levantando, né, amor? Se levantando, buscando, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um novo negócio, vamos conhecer novas pessoas, vamos fazer curso, vamos aprender. Mas aí eu ainda não cheguei no lugar onde é que eu queria chegar contigo. E aí? Tô guardando a cereja do bolo. Sim. Então, poxa, muitas pessoas você chegou a me apresentar, conheci Arthur Queiroz, conheci a Samantha, a esposa dele. E fico muito feliz de ter conhecido a metodologia, um pouco da mentalidade ali da empresa do Flávio, porque eu conheci eles, conheci o estilo de vendas, a mentalidade. E hoje eu vejo que o Flávio ele é uma pessoa totalmente fora da curva na mentalidade empresarial. Ele não é somente comercial, ele é empresário. E um empresário não é uma pessoa que somente vende, ele é bom em tudo, gestão de pessoas, em gestão. Então, aí eu quero puxar um pouco. Como foi a sua experiência? Como foi que você entrou aí no ramo da WhatsApp? E eu quero saber, quando foi que você chegou naquela foto lá com o Flávio Augusto? Tá, foi assim, é engraçado, mas assim, não é que eu não gosto de criança, mas tem gente que nasce pra isso, né?
Então, naquele momento ali, surgiu uma oportunidade de trabalhar num colégio. E era um período de manhã e um período da tarde. E ganhava 500 e 500. Ou seja, ganhava R$1.000. 18, 19? Não, eu já ia fazer 20 anos. Eu tinha 19. 20 anos. Sim. 19. E aí, eu falei, tá, vou agarrar essa oportunidade. Beleza. Eu fui um dia, no segundo, eu fui de manhã e desisti. E eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar. Muitas coisas na minha vida eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a olhar no jornal. Vou olhar aqui no jornal uns trabalhos. Aí apareceu lá uma oportunidade de trabalho, uma entrevista, WhatsApp. Vou ir lá nessa entrevista. Eu sempre gostei de me vestir executiva, até porque começou ali na época do Dr. Everardo, Doutor Everardo, advogado. Então eu já tinha algumas roupas, tá? Mas eu fui com o que eu tinha, porque eu também não tinha muita. Tá. Aí eu cheguei lá na entrevista, um bocado de gente. Normalmente, assim, não tinha passado por nenhuma entrevista, assim, né? Normalmente, entrevista é uma pessoa, e ali tinha um treinamento enorme. Eu entrei numa sala que eram várias entrevistas durante o dia todo, que eu acho, inclusive, isso para um processo seletivo de um empresário é perfeito. É muito bom. Aí, era uma seleção. Quando você já vai trabalhar em um lugar que você vai ser selecionado, você já fica com um certo receio, pensando, eu preciso aprovar. Esse lugar é top. Então, ali naquele momento, eu entrei na primeira, que tinha o William, tinha a Cíntia, tinha algumas pessoas que faziam ali o treinamento, né? Inclusive, um beijo aí pro William, um beijo pra Cíntia. São grandes líderes que eu aprendi muito. E o Jean, enfim, outras pessoas. E ali, né, eu passei pelo do William, nunca esqueço. E ele falou assim, ó, quem faz faculdade, provavelmente não vai ser selecionado. E eu fazia faculdade de Direito nessa época. E eu, vixe... Só que mesmo assim eu continuei com a minha positividade. Eu vou tentar do mesmo jeito. Por quê? Quando você trabalha na WhatsApp, são muitas horas. Não é só muitas horas, não é todo mundo trabalha muitas horas. Mas se você quiser chegar em algum objetivo, você tem que realmente se dedicar. E a faculdade, de uma maneira ou outra, ela te atrapalha. Principalmente quem faz uma faculdade de Direito, como eu tava fazendo, né? Então, mesmo assim, eu me lancei. Obviamente que depois eu parei a faculdade, né? Eu já tinha terminado gestão pública, fiquei com essa. Achei que era o que eu queria, porque era tipo uma coisa na minha cabeça, umas invenções por causa da época que eu trabalhei com o Dr. Everardo, mas resulta que não era aquilo realmente que eu queria. Então eu deixei de lado e eu optei pela WhatsApp. Então ali, quando eu conheci o Arthur Queiroz, né, a Samantha, um beijo pra vocês também. Eu falei pra tu no treinamento, porque quando tu passa esse primeiro, que é o primeiro treinamento em relação a uma entrevista pessoal, ele fala meio que vai ser, você tem que ir pro treinamento depois, onde é um treinamento mesmo, onde ele faz um treinamento com você em relação a, como é que se fala, blá, blá, fala a tudo, sabe? Tipo, como vai ser. Mas ali você ainda não foi contratado. E é um bocado de gente. Eu lembro que o meu foi em Taguatinga. E aí ele falando lá, não sei o que das estrelas, e você vai ganhar dinheiro, e não sei, um montão de números lá, que eu só ficava, porque naquela época eu só pensava no dinheiro, né? E um montão de números, eu não sabia nem o que era o WhatsApp, gente, eu entrei lá sem saber o que era. E eu, meu Deus, quanto dinheiro, eu tava assim, com aqueles olhinhos assim, sabe, piscando. E eu não sei o que é esse trabalho, não sei nem o que é, mas eu quero isso. E o Arthur lá falando sobre o treinamento e tal, sobre o Flávio Augusto, sobre não sei o quê. Eu não sabia nem quem era Flávio Augusto, diferente de você, eu não sabia nem quem era. E tá, eu falei, esse trabalho é meu. Saí toda... Aí eu fui lá no final do treinamento, eram acho que 2, 3 dias, não me lembro. Aí eu fui no final lá no Arthur e falei, Arthur, eu vou fazer não sei quantas matrículas, blá, blá, blá. Tipo, ele falou agora engraçado, eu quero ver. Porque naquela época, o Arthur pra mim era uma grande referência, principalmente ele era na empresa, né? Sim. Eu falei, pois você vai ver. E no primeiro dia, você fazia 3 matrículas e você ganhava 3 estrelas. Só que o normal você tem que fazer 5 matrículas pra ganhar 1 estrela. E eu falei, vou pular 3 fases, né? Porque você é trainee, aí depois trainee sênior, depois trainee master, e assim vai crescendo, né? O bom é que é crescimento. Tá, então, e eu comecei a ver naquela empresa... Então dentro da WhatsApp tinha um plano de carreira. Exatamente. Né? De crescimento. E isso também tinha diferenças de porcentagem de ganhos também? Porcentagem de ganho. Você o maior ganhava... já recebia mais, o isso menor já mesmo. recebia menos. Perfeito. Aí eu falei assim, nossa, basicamente eu vou... Mais 2 estrelas, eu já viro sênior, então fica mais fácil, né? E aí... Difícil já é fazer uma matrícula. Imagina 3. Todo mundo foi embora pra sua casa. Eu não sabia nem o que era matrícula. Não sabia nem o que era o WhatsApp. Sim. Só que eu prestei muita atenção no treinamento.
Aí, comecei, nesses 2, 3 dias, comecei a estudar em casa bastante. No dia seguinte, eu sabia melhor o script, porque tinha que estudar o script. Eu não sabia nem o que eu tava falando no script, mas eu tava ali focado no meu objetivo. E eu sentei, lembro que se fosse hoje, eu não tinha carro, numa parada de ônibus, e ele falava, pega todo mundo o seu telefone, começa a mandar mensagem, ligar e ver quem poderia se matricular, né? Porque, ao final, quem é que não precisa falar inglês, né? Inglês, idioma mais falado. Quase, um dos mais falados. E eu sentei ali e comecei a ver ali as pessoas. Mas ali, nesse primeiro dia, você já tinha recebido um treinamento de como fazer a abordagem, de como fazer a venda? Mínimo, ou só... mínimo, muito, muito mínimo. É aquela coisa, ele não era talento. Ali era realmente esforço. E dependendo de aonde você quer chegar. Você quer ser contratado ou não. E aí, naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, todo mundo foi pra casa. E eu fui atrás das pessoas. Fui literalmente atrás de todo mundo, com papo, né? Com lábia, porque eu não tinha ainda tanto argumento. Sim. E consegui matricular as 3 pessoas. Aí eu cheguei toda feliz lá no Arthur. Eu falei pra ele, olha, tô no final da Asa Norte, você vem buscar aqui as matrículas. Ele ficou assim, não é possível. E eu, sim, eu fiz as 3 matrículas. Aí ele foi lá. Assim, ele queria falar, daquele jeito que ele é, né? Só que aí ele se controlou, né? Porque né? Ele é chefe, ele é líder, tinha que se controlar. E ele, muito bem, não sei o quê. Aí ali, o normal é que as pessoas vão pro treinamento depois da prática. Gente, não é tão fácil de entrar na WhatsApp, viu? É difícil. Aí você vai pro treinamento da prática e só ali que eles vão escolher quem vai ser contratado. Eu já entrei basicamente contratada. Na primeira reunião, eles já falaram pra todo mundo, olha, fez 3 matrículas, tá sendo contratada, não sei o quê. Então, eu já meio que já me separei de todo mundo ali. Sim. Eu já entrei com um diferencial, mas eu fui a única que tive aquela atitude. Todo mundo foi pra casa pra poder ver no que dava. E eu não, eu fiquei na rua, correndo atrás, quase pegando pessoas que eu nem conhecia pra eu poder chegar no meu objetivo. Então, entrar na WhatsApp já é difícil. As pessoas que acham que é fácil, não é. E depois que eu trabalhei na Calendário, que era seguido do Flávio, só um ponto. é a mesma coisa. O treinamento é difícil do mesmo jeito, entendeu? Só um ponto, amor. Colocando uma observação aqui. Para você que é empresário e está ouvindo esse podcast, para você que está desenvolvendo, está ouvindo a gente aqui, a gente falando sobre negócio e vendas, você que está buscando contratações, buscando uma cultura corporativa dentro do seu negócio, mesmo seu negóciozinho, pequenininho. Se você quer contratar alguém, esse é o primeiro ensinamento que nós temos de um empresário, que valorizar e criar uma cultura de competitividade para alguém conseguir firmar uma bandeira. Porque tudo que é fácil, eu já fiz contratações de pessoas assim de uma forma muito fácil, não valorizaram o meu negócio. Mas todas as vezes quando eu criava um período de entrevista, de fases, isso criou mais uma autoridade dentro do meu negócio. Então, esse é um exemplo para você que é empresário e está querendo buscar, contratar, chamar alguém. Busca um tipo de seletivo, busca uma dificuldade que as pessoas vão buscar mais interesse. E você pode falar com toda a autoridade, porque você teve quantos funcionários? Tive mais de 60 funcionários. Então, mais de 60 funcionários em Brasília, trabalhei bastante e eu vou falar para vocês de uma forma melhor. E aí, amor, então como que foi? Quando você chegou lá no patamar, passando os primeiros dias, e aí, como é que foi essa competitividade? Então, na primeira semana, quando eu falei assim, você acha que é o fácil, mas não, ali só começa o mais difícil. E aí eu tinha que gravar o script, porque assim, tem pessoas que têm talento. Eu não tinha. Eu tinha esforço. Apenas. Meu talento, meu Deus, era triste a situação. Só que eu tinha tanta vontade, tanta garra de onde chegar, de onde eu queria chegar, que deu certo. Então, todo mundo tava assim, se bater, bateu, se for uma força de vontade mínima. Pelo menos no meu treinamento e muitos que eu vi, né? E eu falei, eu quero esse negócio. Por isso que a Samanta até fala, né? Eu quero achar outra Rebequinha. Aí eu fiz um planejamento, fiz as estrelas que eu precisava, quantas eu precisava para chegar lá, em quanto tempo. Porque é importante. Quanto tempo eu quero chegar lá? E eu botei, eu quero chegar em 3 meses. Para o seu objetivo. Foi. Quantas, e eu não podia falhar uma semana, que se eu falhasse uma semana já saiu do meu planejamento. E fez as metas. Exatamente, só que aí, o que a gente é treinado não pensa no valor da matrícula,
pensa que você está trabalhando com o sonho de uma pessoa. Então, como eu morei muito tempo na Europa, eu sei o tanto que é importante o inglês. Gente, o inglês, se você não tem inglês, hoje aqui, pelo menos na Espanha, você não trabalha em nada. Não consegue. É extremamente importante, é mais importante do que o próprio espanhol. Verdade. Então, eu trabalhava a mentalidade, eu trabalhava o sonho naquela pessoa. E eu esquecia do dinheiro. E isso foi, inclusive, o que me fez e me ajudou a matricular muito. E as matrículas mais difíceis era aquela que saía com uma sensação de conseguir ajudar essa pessoa. E isso era muito, muito top. Sim. Daí a pessoa depois se dedicar a estudar e realmente levar a sério é outra história, né? Então ali, né, eu fiz aquele planejamento, segui direitinho, só que tinha mais uma parte muito difícil, que se chama portas. Existe todo um treinamento para você conseguir virar um executivo da WhatsApp. Eu te digo claramente, é um treinamento para a vida. Por isso que pessoas pagam, se eu não me engano, é mais de 50 mil reais, né? Hoje, aquele treinamento do Flávio Augusto que ele faz, não sei se é em São Paulo, Rio de Janeiro. Nossa, muito mais. As palestras do Flávio estão batendo 500 mil. Não, mas é uma palestra para empreendedores, treinamento comercial. É um treinamento comercial. Sim. Eu passei de graça esse treinamento. E eu posso falar o treinamento inteiro, porque o que o Flávio fala lá é o que eu passei. Assim como Arthur e Samantha. Miguel também e tudo. E assim, Marcelo Maroja. Quando você começou a me falar essa estratégia de portas, já cheguei a estudar muitas vendas, já li muitos livros, já participei de muitos treinamentos, mas eu nunca ouvi falar dessas portas. Não vai colocar, porque isso é assim, ó. Fechado. Ninguém vai falar. Claro, Fechado. quem é que vai falar? É uma mina de ouro, gente, então é ouro. Então me diz, você está prestes a falar uma mina de ouro uma que é mina dentro de dos ouro, negócios que da o Flávio WhatsApp. Augusto cobra caríssimo para ser revelado. Só que a diferença é que ainda que eu fale tudo, você tem que passar por um treinamento. Porque para começar, em poucas empresas, na sua eu vi, mas em poucas empresas você tem reunião todos os dias. Na sua, inclusive, não era exatamente todo dia, né? Na WhatsApp você tem reunião todos os dias, de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Antes de você começar qualquer coisa, é reunião. Então, é muito disciplinado. Porque a reunião, o que nada mais é que você estar ali para você mentalizar, entender o seu emocional. Eles perguntam se você tá bem, o que aconteceu. Eles te treinam pro que vai vir de pior. Eles sempre treinam pro não. Porque o sim a gente não tem. Não a gente tem. Então, eles sempre te treinam ali pro não. O não a gente já tem. Entendeu? E o que a gente procurava era o sim. Literalmente. Isso é muito importante quando você mete isso na cabeça. Então, quando você chega ali... No início eu não entendia, porque me custou muito pra entender realmente. Porque às vezes acaba sendo cansativo, às vezes penso que é chato, enfim. Coisa, né? Mentalidade pequena naquele momento. E cada vez, normalmente é 1 hora, de 9 às 10. Cada vez que saía dali, depois você podia começar suas ligações. E a gente tinha algo muito importante, que o Flávio Augusto também fala no treinamento dele, que se chama 30-5-2. Você liga para 30 pessoas, você marca 5 reuniões e você fecha 2 vendas. Isso, incrivelmente, eu provei em muitos negócios e serviu em todos. Em qualquer lugar que você fizer, ele vai servir. Porque é matemática, não adianta. Você pode fugir o tanto que for, é matemática. Então, esses 30-5-2, claro, existe uma margem. Às vezes você vai marcar 40 e vai fazer 3 entrevistas e talvez só vai matricular 1. Só que aí não é a matemática que errou, é a sua técnica, é o dia como você estava, é o que você errou. Porque se você seguir certinho, ele dá certo. E ali é o que era treinado em cada reunião. Em cada reunião, de manhã, a gente ficava 1 hora, às vezes durava mais, depende. Normalmente, por exemplo, a reunião não era sempre com o Arthur, que era o chefão, né? Era às vezes com a Samantha, a maioria das vezes, ou às vezes era com algum outro gerente. E é bom porque a gente aprendia de diferentes pessoas, né? Eu passei por todos, basicamente, ali, que tinha ali os que treinavam. E eu aprendia coisas diferentes de cada um. E eu vou te dizer, se você faz um treinamento com a WhatsApp como era, não posso te dizer do que é hoje, tá? Porque eu não trabalho lá mais. Mas se você faz, você sai dali preparado para qualquer trabalho. Te digo que quando eu cheguei na Espanha, que você vê que você vai em qualquer loja e parece que você tá fazendo um favor pra pessoa em vez da pessoa. Comprar o produto dela. Literalmente. No Brasil, você entra, você tem que querer uma coisa, tu compra, né? Então, eu comecei a perceber que eu tinha um diferencial que aqui ninguém tinha. Muito dificilmente você vai encontrar alguém. Então, quando eu falava com alguma empresa, sabe? Ela por exemplo, em uma de negócio de eletricidade, eles me perguntaram:
faz um pequeno script rápido. Normalmente não perguntam muito, mas como eu trabalhava com vendas, eles me falaram. E eu falei, um pequeno script improvisado. Eles ficaram de boca aberta. Eles queriam me contratar de qualquer jeito. Só que ao final eu entrei no Minho, trabalhar em outra coisa que não tinha nada a ver. Mas isso me deixava muito claro quem eu tinha me tornado. E é fato que é difícil, porque eu, novamente, para eu conseguir atingir, sim, gente, não falhei nem uma semana, bati todas as metas e cheguei à gerência de 3 meses. Mas eu tinha que fazer coisas diferentes do que as pessoas faziam, porque senão eu ia atingir a mesma coisa que todo mundo e ninguém batia semanal. A maioria das pessoas batia uma semana sim, 3 não, uma sim, sabe? Às vezes nenhuma. Muitos e muitos passavam por ali, mas ninguém ficava. Porque tem que ter garra e tem que ter coragem para continuar. E é um treinamento que também mexe muito com o nosso emocional, porque eles são, não é que bravos, mas eles são bem diretos, eles são retos e assim, se você não tiver emocional, você não continua. E eu não tinha emocional, mas eles trabalhavam o meu emocional, entendeu? Eu vou te dizer que se as pessoas tivessem maturidade para entender o quanto ser direto e reto facilita a vida de todo mundo, sabe? Muitas pessoas não sabem lidar com emocionalmente, de você ser direto e reto. Poxa, você vai falar, eu preciso que você seja direto ao assunto. Não mude, não venha não, direto sim ou não, o que você quer? Não, mas não é exatamente aí que eu quero dizer, sabe? Sim. Eu tô falando no sentido, como é que eu digo a palavra? De ser realista, de ser verdadeiro. Por exemplo, poucas vezes, tá, gente? Mas uma vez ou outra, eu era jovem, saía de festa, no dia seguinte, às vezes tinha virado a noite toda. Meu rendimento fazia o quê? Diminuía. O Arthur, na própria reunião, ele já olhava pra gente e falava, nem trocou a maquiagem, não dormiu em casa. Rendimento não vai ser igual. Sabe, ele já nos conhecia, mas não só de nos conhecer, ele já conhece cada pessoa. Então, ele sabia exatamente o que ia acontecer. E isso era muito importante. Gente, vou te falar, dificilmente você vai encontrar um líder igual o Arthur e a Samantha. Muito difícil. Só que eu também admiro outras pessoas. Marcelo Marojo, o Miguel. Miguel foi... Gente, para passar pelo treinamento com o Miguel, eu falei, tem que ser um anjo. Tá, então, indo direto, você participou de uma competição, como foi que você ganhou o prêmio lá do Flávio Augusto? Então, todo esse processo já é a competição. Para você ganhar o prêmio do Flávio Augusto, pelo menos naquela época, você tinha que virar gerente, né, obviamente. E eu virei em 3 meses, tem gente que demora 6 meses, 1 ano. Normalmente, ninguém chega em 3, né? Poucas pessoas chegam em pouco tempo. E a maioria das pessoas chegam em mais de 1 ano. Então, aquele processo ali, o processo para você chegar a gerente. Bater todos os cargos, chegar à gerência, só que a diferença é quem faz mais matrícula. Entendeu? De todas as redes da WhatsApp do Brasil, é quem faz mais matrícula. Sim. E são muitas, eram 500 escolas, não me lembro, mais ou menos. Então, imagina quantos executivos não tinha ao mesmo tempo. Muitos chegavam à gerência de alguma maneira ou outra, era trimestral. E aí você conseguia ir para São Paulo para ganhar o prêmio do Flávio Augusto. Entendeu? Aí aparecia na televisão, eu tinha um vídeo, só que minha filha excluiu, que eu deixei o celular com ela. E ali você tinha um reconhecimento. E no dia seguinte você tinha um treinamento com ele. Eu tive um treinamento com o próprio Flávio Augusto. Aí ele faz um treinamento, ele me chamava de barba executiva. Porque, como eu falei muito, eu destaquei a minha história ali, ele ficou comigo ali, sabe? A minha cara, literalmente. Então, no dia seguinte, ele falava sobre mim, não falava sobre ninguém. Então, dava pra ver que eu tinha me destacado naquele momento. Sim. E aí, a gente também saía pra jantar, enfim. Aí tinha um coquetel, que também era com Flávio Augusto e todos os grandes, Mário Magalhães, todos os grandes ali, naquele momento, estavam no treinamento. Pelo menos todos os que podiam, né? E esse treinamento, assim, na verdade é o coquetel, nesse coquetel. E nesse coquetel você conhecia muitas pessoas importantes, entendeu? Era um network, vamos dizer assim. E era o sonho de muita gente, né? O meu não. Meu sonho não era conhecer o Flávio Augusto, meu sonho era chegar onde eu queria chegar. Só que é muito bom saber que muitas pessoas admiram. Depois que eu comecei a entender sobre a história dele, eu olhei, Sim. Mas, gente, eu não sou muito de idolatrar ninguém, então eu sou muito na minha quanto a isso, sabe? Mas eu sim que sou grata pelo que ele proporciona de treinar pessoas muito fortes, pessoas muito top, e eu ter conseguido passar por isso, né? Então, isso é muito importante pra mim. O que eu acho interessante é
visão empreendedora, empresarial. E não deixando de forma bem clara. Os grandes empresários, os tubarões, os grandes, eles criam um próprio sistema dentro do negócio dele. Criam uma própria cultura de network, uma própria cultura de hierarquia. Para você chegar até o patamar, você tem que passar por aqui. Então, os vendedores, eles ficam ali hipnotizados sempre no mesmo lugar para conseguir atingir o patamar, para conseguir conhecer não sei quem, a receber tal premiação. E esse é um conselho que, cara, buscando a vida do Flávio Augusto, eu entendo mais ainda que ele se tornou um grande empresário por conta de liderar os líderes. Liderar os líderes é um jogo totalmente diferente de vendas. Você liderar liderança é totalmente uma coisa que o Arthur sabe. O Arthur, ele não ficava de frente com você porque ele tinha que liderar os líderes que lideravam você. Desse jeito. Né? Então, essa é a mentalidade. Então, quando eu entendi que existe uma diferença de quando eu era vendedor, subia para gerente, subia para líder, subia para gerente e subia ali para diretor, eu vi que quando eu me tornei empresário, é um mundo totalmente diferente. Caraca, contabilidade, advogado, jurídico, marketing, financeiro, todo o back-office, background no negócio, todo comercial, cara, é um sistema totalmente diferente da parte comercial. Mas você já foi comercial, né? Você trabalhou numa empresa antes que você ganhou muito bem? Como é que foi? Trabalhei, sim. Então vamos lá, eu entrei dentro dessa empresa com 19 anos de idade e com 19 anos de idade eu fui galgando, crescendo e ali com os meus 19, 20 anos foi a primeira vez que eu recebi meus R$9.000. E aí, cara, eu ganhei meus R$9.000, mas assim, era trabalhando de madrugada. Eu ligava pros caminhoneiros, que eles só paravam de madrugada, eu ligava pros caminhoneiros. Minha mãe e meu pai ficavam agoniados, que eu acordava de madrugada, ficava ligando pros caras, falando, olha, tem que fazer isso. E conseguia fechar uma venda, conseguia fechar alguma coisa. E aí o que acontece é que eu vi que através do meu esforço, eu consegui atingir um patamar que, cara, eu recebi o dobro do salário de toda a minha família que morava dentro da minha casa. Com 19, 20 anos de idade. Isso eu fiquei encantado. Né? Aí, primeira vez, eu tinha meu paliozinho, 2 portas. Recebi aquele bolão de R$9.000. Aí eu falei assim, eita porra. Caraca, deixa eu... Aí eu peguei esses... Eu coloquei aqui, parecia que eu tava levando o diamante mais caro do mundo. E eu andando novinho, cara. Fui pro shopping, amor, pra depositar na lotérica. E eu aqui me tremendo. Eu vou ter que depositar esse dinheiro. Aí depositei. Aí fui entendendo que existe toda uma diferença na parte empresarial e liderança. E aí eu fui crescendo como vendedor dentro da empresa, até que chegou um certo patamar que eu via que ali não era meu lugar, e eu fui para uma outra empresa, eu fui crescendo, e eu parei para pensar, cara, quem não acorda cedo para realizar seus sonhos, realiza os sonhos dos outros. Eu li no livro Segredos da Mente Milionária que o mínimo é 5 anos para você trabalhar para alguém, você aprender todo o negócio lá dentro e você criar para você. Isso é o mínimo para você galgar. Aí ele dá exemplo lá de cabeleireiro, de barbearia, de empresas grandes, e aí você vai aprendendo. Então eu já tinha trabalhado 5 anos dentro do mesmo mercado para as pessoas. E aí eu parei para pensar, cara, tá na hora. E aquela mentalidade, né, motivado pelo... Cara, eu visualizava o Flávio. O Flávio disse que começou a ser... Ele foi empresário com 23. Aí eu falei, pois eu vou ser empresário com 23 também. Eu me tornei empresário com 23. Só que aí, trabalhando, ganhando, fazendo um bocado de coisa, entendendo o que é empresa, entendendo o que é você lidar com todo um sistema, aparato operacional, estratégico. Existe toda uma burocracia para você conseguir chegar numa venda e para você conseguir entregar um produto de qualidade para o cliente. Então, eu consegui trabalhar dentro desse mercado. E o que aconteceu foi que com a falta de competência, que eu tenho isso bem claro dentro da minha cabeça, que a falta de competência na época, a minha empresa ela não se sustentou. E nós acabamos quebrando.
Acabou acontecendo. Então, por essa falha, eu aprendi mais uma forma de não fazer mais daquela mesma forma. Eu entendi pequenos detalhes que fez eu falhar, que fez cair, quebrar. E aí o que aconteceu é que recomeça. Você recomeça de alguma E forma. hoje tá muito melhor. E hoje, a gente trabalhando aqui na Espanha, são outros desafios, outros negócios, outras empresas, outro negócio que a gente está criando, outra construção. Então, eu sempre deixo claro para as pessoas, cara, a melhor coisa que tem é você lidar com o erro. O erro tem que ser o seu melhor amigo, porque quando você erra, você aprende. Nós aprendemos com o erro. Então, não existe você ganhar e perder. É ganhar e aprender. Você ganha, fez certo, ganhou dinheiro, ótimo, perdeu. Cara, você não perdeu, você aprendeu mais uma forma de não fazer mais daquela mesma forma. É papel de tolo você fazer a mesma coisa buscando resultados diferentes. Então, aprende aquilo lá e aplica. Vai aplicando, vai conhecendo. E aí você vai criando uma competência emocional. Suas emoções, ela vai trazendo essa significância para você de que a base de tudo é você estar bem consigo mesmo. É você entender o momento que você está mal, o momento que você precisa de uma ajuda, você ter humildade, ou então o momento que você precisa escutar uma música para você se evoluir, você entender que a linguagem corporal interfere nas suas emoções, você entender que o seu corpo, ele fala mais do que a sua boca, né? Então existe uma base separada em porcentagem que 55% da comunicação é a linguagem não verbal. O nosso corpo fala mais. Amor, pergunta se eu tô bem. Você tá bem? Eu tô bem. No que você vai acreditar? Que você tá mal. Porque é a linguagem corporal. A linguagem corporal fala muito. Você fala uma coisa, mas o corpo diz outra. O corpo diz outra. 55% é a linguagem corporal. E, salvo engano, aí mais 27% é a entonação verbal. É a forma como você diz. A forma, a agressividade. Tipo, eu tô desesperado. Tudo isso interfere na comunicação, no que a pessoa vai entender. E o restante, que aí é 55 mais 27. 55 mais 27 dá quanto? 80. 82? Não sou boa de cálculo, então 82, né, Eliel? Dá 82. 82. E o restante, que seriam aí 82, 18%. Pessoal, se eu tiver errado, me desculpe, tá? Mas aí eu tô tentando calcular aqui. Não, mas vou ter que calcular pra ficar bonito, né, velho? Vamos lá. 55 mais 55 Por isso que eu mais nem invento 27, de falar muito de cálculo. 82. Isso mesmo, 18% é o que você fala. É apenas o que você fala. As pessoas prestam mais atenção na sua linguagem corporal, prestam mais atenção na sua vestimenta, prestam mais atenção na sua entonação, e o mínimo é o que você fala. E tudo isso é interferir dentro do mundo das vendas. Então esse é o nosso objetivo, da gente trazer aqui e mostrar para o pessoal o que é vendas e o que isso vai interferir na vida deles. Né? Você contou uma história maravilhosa e eu quero saber de você. Por que vendas faz as pessoas ganharem muito dinheiro, faz as pessoas não venderem tanto, não ganharem tanto dinheiro? O que é vendas para você? Venda, literalmente, é tudo. Por isso que o Flávio Augusto, inclusive, fala muito isso. Tudo é uma venda. Começamos por aí. Tudo é uma venda por quê? Porque quando você vai se casar, você tem que se vender. Sim. Se você não se vender bem, o cara não vai querer você, certo? Se você vai para uma entrevista, você tem que se vender bem. Se você não se vender bem, você não vai ser contratado. Se você vai comprar um carro, você tem que se vender bem. Porque se você não se vender bem, provavelmente o seu financiamento não vai ser aprovado. Assim como também para comprar uma casa, certo? Então, ao final, ainda que você não queira, tudo é uma venda. Só que a gente não percebe que é. Você é um médico. Às vezes você é um médico top. Só que, como existem alguns aí na internet. Só que se você é um médico top que não se vende bem, você vai ficar ali na internet e você não vai conseguir cliente suficiente. E uma pessoa que às vezes não é boa, um médico ali, ele consegue se destacar
muito, e às vezes ele não é nem 10% do que você é, porque ele se vende melhor. Sim. Principalmente hoje dentro da internet. Sim. Existem milhares de pessoas muito boas ali no seu quadrado, porque elas não são influencers, porque elas não se vendem bem. Então, se você não se vende bem, você hoje não faz nada. Tudo, exatamente tudo na vida é uma venda. Tá, então você quer dizer que para vender tem que ser um influencer. É isso? Não, para vender você pode vender de diversas maneiras, só que hoje eu penso de uma maneira diferente. Você abre uma loja física, você consegue vender para uma quantidade de clientes por dia, por exemplo. No máximo vai 100 clientes, um exemplo. Só que se você vende pela internet, por isso que milhares de pessoas estão milionárias hoje pela internet, você pode chegar a vender 100 mil, muito mais. De repente 1 milhão, isso você pessoalmente não pode. Nem você tendo um montão de lojas, você vai conseguir atingir o que você consegue atingir pela internet. Então hoje, se você se vende bem, você vai conseguir se vender bem, por exemplo, um médico, para os clientes ali específicos, um advogado. Agora, se você se vende bem na internet, você vai chegar a muito mais pessoas. Por isso que hoje em dia, a maior parte das pessoas estão mais focadas em consultoria pela internet. Porque o que ela ganha pessoalmente ainda não vai ser melhor do que pela internet. Vendas então para você é uma base para você conseguir alcançar novas coisas, né? Fazer mais dinheiro. Não, é como eu falei, venda é tudo. Você sem venda hoje não consegue fazer nada. Se você abre qualquer empresa hoje, se você vai trabalhar em qualquer empresa e você não vende bem, até o que você acha que não é venda acaba sendo venda, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir sair do lugar. Até os trabalhos hoje que não envolvem venda, eles são uma venda. E para você, o que é venda? Venda para mim ele é uma base de evolução. Primeira profissão no mundo, o primeiro trabalho do mundo foi venda. As pessoas falam, foi prostituição. Não, mas para se prostituir a pessoa não tinha que se vender. Não, eu tenho uma carne e quero trocar por sua mulher. Era uma troca, mas era uma venda. Eu tenho interesse naquele produto, eu tenho interesse aqui, eu quero uma troca, venda. Então, venda, ele é uma base que te faz evoluir, te faz alcançar novas coisas. Então, sempre busquei aí que o alicerce de tudo é você conseguir se vender para si próprio. É você olhar para você e falar, eu me compraria. Eu me compraria com o quê? Eu me compraria com uma nova amizade. Eu sou um cara confiável. Eu vejo, caraca, eu sou uma pessoa esforçada. Eu sou uma pessoa que trabalho bastante. Eu sou um excelente. Eu olho para mim e eu me torno fã de mim mesmo. Quando a pessoa ela tem essa filosofia, ela fica mais fácil dela conseguir alcançar novos lugares. Porque a base de você conseguir alcançar novos lugares é você estar bem consigo mesmo. A autoestima. Você ter uma autoestima bem equilibrada faz você alcançar. Tá, mas Adriano, por que as pessoas usam usar roupa de marca interfere? Por que um iPhone interfere mais do que um Samsung? Por causa da maçãzinha. Afinal, porque a maçã ela se vende mais. Inclusive tem aplicativos que só o iPhone. Mas Adriano, me diz aqui, então quer dizer que você está falando que o iPhone é o melhor celular do mundo? Não. Eu tô falando que o iPhone faz você chegar em lugares que às vezes o Huawei não faz. Mas espera aí, a câmera do Huawei é 1000 vezes... Sim, é. É mais rápido? É. Tem mais segurança? Tem. Mas essa marca, ela se vende sozinha. Igual a BMW, Mercedes. Igual a BMW, Mercedes, Ferrari. Então, é você entender que a base de qualquer venda é você buscar que o seu corpo fala mais. Então, a sua linguagem corporal de uma pessoa deprimente anda sempre assim. Uma pessoa que não tem confiança nas palavras. Uma pessoa que tá com medo. Uma pessoa quando tá com medo, ela dorme como? Ela dorme assim, ó. Fica desse jeito, toda acolhidinha. Agora uma pessoa vitoriosa. Fizeram uns estudos com vencedores cegos. Passaram na corrida, venceram. Quando eles ganham, eles fazem o quê? A linguagem corporal deles é de vitória, é pra cima. Eles têm uma linguagem expansiva. Cegos, de nascença. Eles agem dessa forma. Fizeram um estudo também com o time All Blacks de rugby. O All Blacks ele é o maior vencedor de rugby da história. Por quê? Antes de iniciar a partida, eles têm um ritual. O ritual é uma dança deles.
para aumentar a sua adrenalina, para aumentar a sua serotonina. E aí ele faz uma dança. Pode colocar aí, All Blacks. All Blacks, dança. All Blacks, apresentação. Coloque aí no YouTube. Você vai ver. Não é à toa que eles são os maiores vencedores. Porque eles entenderam que a linguagem corporal interfere. Uma pessoa de confiança, para onde ela vai. Então, pessoal, é aí que a gente também pode entrar dentro do marketing digital. O marketing digital, o Instagram, vende também. Claro. As pessoas acham que a rede social não vende? Vende. A rede social é o seguinte: não te conheço, você não me conhece, pô, que legal se a gente boa, bora trocar Instagram, bora. Peguei seu Instagram, olhei seu Instagram aí, uma pessoa desorganizada, não publica muito, então não conheço essa pessoa, não vou confiar tanto. Agora o outro, caraca, essa pessoa viaja, pô, olha como é que essa pessoa fala bem, pô, que legal, ela é amiga de tal pessoa, caraca, ele tem Como você falou, é um currículo, né? É o currículo digital. Então a base de tudo é venda. É você entender que o seu corpo vende, seu corpo, que eu ainda não falei das palavras, seu corpo vende e também o seu mundo digital vende. Essa é a base. Tá, mas Adriano, como que eu faço para fazer vendas TED a TED? Vendas TED a TED eu posso passar um treinamento aqui que a gente pode ficar 2 horas falando sobre treinamento TED a TED. Rapor, linguagem não verbal, muita coisa. E aí, eu quero trazer de você um pouco desse treinamento do Flávio Augusto, amor. Que você recebeu sobre as portas. Existem algumas coisas importantes. Por exemplo, antes de começar as portas, a gente aprende que quando você chega, você dá um aperto de mão. Fêmea. Sim, porque se você dá um mole, você já... Esse daqui é o famoso rabo de peixe, né? A pessoa aperta e a pessoa só dá aqui, ó. Tem que ser realmente, Firme. Outra situação, a gente sempre chegava numa Mas reunião... ele falava isso só pra mulher ou pra todos? Não, pra todo mundo. Pra todos? Outra situação é você quebrar o clima. Eu sempre chegava numa reunião, que a gente chamava de entrevista, né? Não tem muito sentido, porque uma entrevista, né? Tem um tema de trabalho, mas nesse caso aqui era uma reunião. Eu chegava e falava, nossa, aqui foi difícil de estacionar, às vezes eu nem tava de carro, sabe? Mas era só pra quebrar o clima. Então, meu Deus, hoje tá chovendo. E, tipo, eu aproveitava qualquer hoje, situação né? só para quebrar o clima. E naquela pessoa, às vezes, que era tímida, aquela coisa, ela já... é verdade, isso aqui. Às vezes, eu falava alguma coisa que justamente coincidia com algo que ela queria sentir ou falar ou deixar se abrir, sabe? Então, isso era importante. Quebrar o clima era essencial para eu começar melhor. Depois, quando você estava ali todos os dias em treinamento, a importância era que você ia aprendendo melhor as portas. Gente, tem gente que às vezes não consegue entender, mas a gente treinava as portas todos os dias. Você fala assim, mas como? Pelo amor de Deus, me explica essa porta aí. É a porta da galopeira? Que porta Mas é é que as portas é algo assim... É porta ou porteira? Muito valioso pra falar, então... Gente, as portas eu posso falar por cima. Só que você só vai conseguir realmente saber o que é quando você treina todos os dias. Perfeito. Porque parece fácil, mas resulta que não é. Sim. As portas são... Você chega numa reunião, o que uma pessoa faz? Por exemplo, eu vou querer vender, tá? Eu vou te vender esse Aquarius. Sim. Aí eu te falo sobre ele. E eu simplesmente vendo. Vai ser a mesma coisa de eu fazer uma reunião com você e explicar o porquê custa isso? Não vai ser a mesma coisa. Tá, vou pro inglês, que é o do Flávio Augusto, que todo mundo quer saber. Cursos de inglês. Existem milhares de cursos de inglês no Brasil. Fisk, Wizard, não sei o quê, certo? E tem o WhatsApp. Só que as outras, elas são cursos que você passa 5 anos estudando. E a WhatsApp, a Calendário, entre algumas outras que já adaptaram esse método, por algo será, são 1 ano e meio. E você consegue aprender em 1 ano e meio, em 2 anos, depende do método. Agora, você vai pagar muito mais barato em outras escolas. E a WhatsApp, entre outras escolas de 1 ano e meio, até por ser também em 1 ano e meio, vai ser mais caro. Obviamente que existem escolas também mais caras. Mas você tem que explicar o valor, o porquê. Porque se eu entro numa reunião contigo falando sobre um curso de inglês e não trabalho nada, você vai me perguntar, qual é o valor? Eu vou te falar o valor, você vai falar, não quero. Não é assim? O normal é esse. Sim, é claro. Porque eu não te gerei uma necessidade. Então, as portas, elas entendem e geram uma necessidade. E o que acontece? O Flávio Augusto ensinava a gente, os meus líderes, Arthur, Samantha, é o seguinte, entre outros. Eu venho numa reunião, só que
Na reunião, nessa entrevista, eu deixo claro que quem manda sou eu. Ou seja, não é você que vai decidir se você vai escolher estudar com a gente. É eu que vou decidir se você vai escolher, se você vai estudar comigo. Sim. Entendeu? Então, essa seletividade é importante, essa seleção. Então, quando eu começo com uma introdução. Existem algumas portas. Primeira é a introdução, real interesse, tempo. No caso do inglês, tá? Pode modificar conforme cada empresa. Poder de decisão imediata, fechamento. Tá? São essas portas. Então, a introdução eu falo o que é a empresa, quem sou eu, da onde eu vim, o que eu vim fazer aqui. Literalmente. Mais ou menos dura uns 5 minutos. Mas se você quiser fazer uma boa introdução, talvez dure uns 10. As nossas reuniões duravam entre 40 minutos a 1 hora. Porém, existem reuniões que a gente se entretém mais em cada porta, que demorava 2 horas, 3, 4, 5. É relativo. Você pode ficar muitas horas numa reunião. Porém, o nosso objetivo era sair com aquela pessoa matriculada. Só como eu tô te falando, a gente estava trabalhando sonhos, porque ao final é isso, né? A gente matriculava muitas pessoas que não tinham como pagar, mas elas davam jeito. Então a gente era treinado para isso. Até porque a gente tá indo ali trabalhar também, né? Obviamente que o objetivo era esse. Então, eu passo pro real interesse, que é o quê? Entender o seu interesse. E a porta, para mim, mais importante. Se eu entendi o porquê que você quer falar inglês, no final, se você me dizer que não, eu vou jogar isso contra você. Eu quero pelo meu profissional. Você vem me dar um montão de desculpas, só que eu vou voltar lá para te falar o porquê que você me disse. Por isso que a gente usa uma folha, né, uma caneta, e a gente vai anotando as coisas mais importantes. Né? Então, quando eu passo pro tempo, eu vou organizar. Porque se eu vejo... Tem gente que acha que a gente só vai lá só pra vender, mas não é. Se eu vejo que você não vai conseguir encaixar teu tempo mesmo, que é difícil, porque tempo é uma questão de prioridade, eu vou embora. Eu não vou te matricular. Porque você vai entrar sem tempo nenhum, sem opção, porque existem realmente essas pessoas, e você não vai fazer. É mais fácil você fazer um curso online que talvez você consiga encaixar, aprender em 10 anos, mas pelo menos você vai fazer a coisa certa. Então, o tempo era algo muito importante e era normalmente um dos motivos que a gente parava alguma reunião. A questão, depois do poder de decisão, é eu entender se você decide sozinho ou não. Isso é importante para qualquer negócio. Por quê? Se você não decide sozinho, eu vou perder meu tempo. Eu vou perder 40 minutos, 1 hora, 2, ou saber quanto tempo, e depois você não vai poder decidir sozinho. O homem normalmente tem mania de falar, não, eu decido sozinho. Ou às vezes aquela mulher mais autoritária, né? Só que não. Ao final, chega no final e ele vai dizer, não, eu preciso agora só conversar com a minha esposa. Então, se eu já sei... tenho que falar com o meu sócio. Ou com o meu papagaio. Então, a gente já perguntava, porque se a pessoa precisasse tomar uma decisão do sócio, a gente falava, então eu vou remarcar com ele. Toda a técnica. Ou então, eu vou ligar pra ele, entendeu? Perfeito. Alguma coisa específica. Sim. Se fosse com a esposa, a gente remarcava. Mas, assim, isso tudo já começa pelo telefone. Pelo telefone, a gente já faz as portas do telefone, que é outro tema. Então, por telefone, eu já sei se ele precisa ou não de alguém. Se ele precisa, eu vou marcar com aquela pessoa. Só que ainda tem os espertos que quando chega pessoalmente, ele diz que não precisa e depois precisa. Então, por isso que a gente aperta um pouco mais pessoalmente. Depois tem a decisão imediata. Que eu vou te falar que você vai ter que decidir no final, porque senão eu vou passar sua vaga para outra pessoa. Só que a gente gera uma certa credibilidade, uma autoridade, que a pessoa entende que é fato. Sabe? É igual o Black Friday. Se você compra no Black Friday, tu vai comprar por 500 euros. Se você comprar depois, tu vai comprar por 1.000. E acabou. Você queira ou não, depois você tem que esperar novembro do ano que vem. Que tem gente que acredita ou não. Eu acredito que eu já trabalhei com vendas, então eu sei que é real. Só que aquele momento ali, né? Vai depender se você é empresário ou é funcionário, você vai ver da sua maneira. E então, depois a gente passa para a metodologia, que eu não falei, porque a metodologia é do inglês, só que aí vai depender do seu mercado, você vai ter que adaptar conforme o seu mercado. Que a gente explica o que é o WhatsApp em relação ao que é o ensino. Como você vai aprender inglês em 1 ano e meio. E aí, como eu falei, adaptar a cada mercado. E quando termina, né, eu vou perguntar no final, disso que é muito importante. Você entendeu? A pessoa, sim. Você gostou? Sim. A pessoa que não gostou, eu não vou continuar. Ou seja, cada porta, se algo não se encaixa, se eu não fechei ela bem, no final a pessoa vai entrar, vai escapar por essa porta que eu não fechei, entendeu? E parece brincadeira, mas é real. E é em qualquer mercado. Então, você disse que sim. Então, se
se fosse pela reunião, enfim, por tudo que eu falei até agora, você já estaria matriculado. Sim, nesse momento eu já aperto a mão da pessoa. Ela não sabe quanto que é, ela não sabe o que ela tá fazendo, ela não sabe exatamente nada. Só que nesse momento eu já aperto. Porque ela já tomou a decisão aqui, sem perceber. Sim. E tem gente que às vezes fala assim, não, eu nem decidi, não vi valor, não tem problema. Porque o financeiro a gente resolve. Sim. Entendeu? Então, eu passo pro fechamento, onde... né, eu fecho tudo ali, se ficou alguma coisa aberta, ainda tem aquele momento ali para você poder ainda fechar alguma coisa que ficou aberto, tá? Porque se você não fechar, você não vai fechar a venda. É incrível como não fecha. E aí, eu falo sobre valores. E uma vez termina, a gente já anda com a maquininha, que muita gente não anda. A gente anda com a maquininha, com o contrato, com tudo. Tipo, matricular até na calçada, se a gente quiser. E quando a pessoa fala que sim, eu já passo o contrato para ela. Ela já vai assinando e eu com a maquininha já vou passando. Ah, mas eu não tenho. Você tem outro cartão. Toda desculpa que a pessoa der, a gente é treinado para tirar desculpa. Sim. Entendeu? Ah, e é verdade, porque o ser humano tem tendência. Perfeito. E as pessoas acham que não. Só que se você não se matricular naquele momento, eu tô falando de tudo, você vai pensar. E quando você pensar, você vai desistir. Porque é a tendência do ser humano. Ah, eu vou me matricular na academia. Aí você vai lá ver os valores, não sei o quê. Aí não fechou naquela hora. Você vai pra casa. Aí quando você chega, eu tenho aquela conta. Não sei se eu vou ter tempo. Você começa a pensar em milhares de desculpas pra você não iniciar. Agora, quando você vai lá e fecha, você começa. Porque você pensa, eu já paguei, eu vou ter que me amarrar. E isso é com qualquer coisa na vida. Então, eu digo que as portas começam no telefone, que as portas do telefone são importantes, mas talvez eu fale isso em outro podcast, dependendo da quantidade de comentários que a gente tiver. E se você não segurar as duas coisas, quando você fecha mal as portas no telefone, você vai, igualmente, não conseguir fechar a entrevista pessoalmente. Ou você vai ter mais trabalho pessoalmente. Agora, se você já faz uma boa ligação, vamos dizer assim, é diferente. E a gente tem vários tipos de contato. É contato de indicação, contato a frio. Enfim, a gente Tudo tem isso é várias. selecionado. Por isso que eu falo que é um treinamento muito, muito extenso. Que você precisa entender, você precisa ser treinado. Porque se você não for, não adianta. Inclusive, Maravilha. o Arthur e a Samantha hoje, eles têm uma empresa Sim. que treinam empresários. Sim, entendeu? sim. Então, eu admiro muito porque eles realmente são muito bons no que eles fazem. E uma das coisas que me fez querer ser quem eu sou hoje, inclusive, era que eu olhava pra Samantha, pra Cindy, pra outras pessoas que eu admiravam, que mulheres eram menos, falava, eu quero ser igual a essa mulher. Eu olhava a Samantha toda brava lá, só que com postura, sabe, posicionada, e eu falava, meu Deus. Quando eu sentei uma vez numa entrevista da Samantha, até eu fiquei com medo de não me matricular. E eu nem era o cliente, então imagina assim. Ela fechava tudo muito fechado, mesmo com que ela é argentina, né? Com o espanhol dela, assim, portunhol. Mas ela conseguia. Então, por isso que é muito caro o treinamento do Arthur. Muito porque bom. se você pegar tudo, se você entender tudo Sim. e você aplicar na sua empresa, tudo isso que eu tô comentando agora sobre a época da WhatsApp e da calendário, não tem como não dar certo. Não tem como. Tanto que a calendário, ela não é do Flávio Augusto. E a gente fez 1000 alunos no primeiro ano, sabe? Ou seja, todas as técnicas que eram utilizadas na WhatsApp, elas foram utilizadas de uma maneira ou outra na calendário, porque tudo que eu aprendi, eu levei pra vida. Perfeito. E isso me serviu em todas as empresas, em tudo, sabe? E isso me serve até hoje. Porque até para um relacionamento a gente meio que usa isso também. A gente usa em todos os aspectos. Então vale muito a pena, realmente super aconselho. Você não usava isso? Porque assim, algumas coisas eu vi nos seus treinamentos. Vamos lá. Na minha época eu trabalhava com estratégia de roteiros também. A base primeiro era em entrevista. Em entrevista você perguntava do cliente, conhecia ele, anotava o nome. Isso foi eu mesmo que criei, porque eu nunca tinha recebido um treinamento de vendas. E então eu pegava um nome. Qual que é o seu nome? Ah, é Rebeca, ok, Rebeca. Anotava aqui, Rebeca. Porque todas as vezes quando eu fazia as primeiras vendas, eu esqueci o nome da pessoa. Aí eu ficava, meu Deus, qual que é o nome dela? E aí eu entendi dentro da minha cabeça que a palavra mais bonita, mais branda que uma pessoa que a Rebeca conhece e gosta é Rebeca. Não é senhor, não é senhora, não é você, não é mano, não é tio, não é véi. Não é Rebeca. Rebeca é a palavra mais doce, é a primeira palavra que ela ouviu na vida dela. Então, se eu chamar ela quantas vezes mais de Rebeca, mais ela vai se conectar comigo. Então,
Quando eu chamo ela pelo nome, ela se sente mais confiança comigo. Isso é uma programação neurolinguística. Então, entrevista, depois vinha simulação, aí depois vinha o PRF. PRF, pergunta, resposta e fechamento. Pergunta, resposta, fechamento. Pergunta, resposta, fechamento. Sempre quando eu conseguia criar uma sintonia com o cliente, mostrava todo o produto para ele e ele ficava interessado, eu tentava tentava buscar dele alguma forma dele perguntar. Sempre quando ele perguntava, pergunta é interesse de fechamento. Quando uma pessoa pergunta, ela tem interesse. Então você vem com a resposta. Entendeu? Então tá, você vai pagar como? À vista ou no cartão de crédito? Qual que é o seu cartão? Me dá seu cartão aqui, por favor. Vamos passar. Assim então, essa pergunta, resposta e fechamento. Então, eu busquei tudo isso, essa criatividade de roteiros, para eu conseguir chegar até o fechamento. Isso no TED a TED. E aí fui treinando. Porém, para eu conseguir atingir uma alta performance do meu vendedor, dos meus líderes, de quem trabalhar comigo, eu entendi que a base de tudo é o emocional. Cara, o cara não vende, o cara não lidera, o cara não lidera, o cara não performa se ele não estiver bem em casa. Isso era algo que era trabalhado com a gente também, o emocional. Era Não- assim, você tem que deixar os seus problemas daqui pra lá. Só lá. que pra ser resolvido, eu preciso conversar contigo. Então, às vezes eu achava um saco. Eu falava, ai meu Deus, eu tenho que falar de novo. É um E a Samantha psicólogo, né? sempre me puxava. E é incrível quando eu conversava e sentia que via o problema, via a solução. Sim. Eu me sentia mais leve. Sim. E às vezes eu tava assim, uma semana, não era meu caso, né? Tô exagerando, mas tipo, 2 dias sem matricular. E de repente, depois que eu conversava, depois que eu soltava, aí dava certo. É aí que vem que muitos vendedores, eles acabam se confundindo que vender é a mesma coisa de liderar. Não é. Não é. Se você quiser ser vendedor, tem muita gente que é excelente vendedor, mas é um péssimo líder. Tem muita gente que é um excelente líder, mas só que é ruim vendedor. Então, quando você aprende a entender que um ser humano, ele é um ser humano. O ser humano, ele é falho. Ele tem todas as suas necessidades. Fica triste, fica alegre, fica feliz. Tem algo que motiva, tem sonho. Quando você lidera alguém, você entende que o seu funcionário, o seu vendedor, ele tem algum desejo interno dele, um objetivo. Eu quero ajudar a minha mãe. Eu quero comprar um celular novo. Eu quero mostrar para o meu pai que eu tenho condições de ter um carro. Eu quero construir uma família. Alguém tem um objetivo. Isso é liderar. Quando você entende que cada pessoa é uma pessoa individual e você busca essa pessoa se performar com a base no emocional. O que está acontecendo? Como que você está em casa? E aí, tudo bem? Você está 100% presente como essa conversa que a gente está tendo aqui. Muita empresa não cresce, muita liderança perde a liderança numa empresa porque ela não conversa. A base de tudo é conversa. As pessoas não são engrenagem, as pessoas não são operacional, cara. E chega esse instrumento de tortura de só trabalhar. E nisso, eu fui aprendendo na luta, porque eu nunca tive um líder, um treinador para chegar e falar. Eu tinha que pegar o livro, tinha que aprender, tinha que ver uma palestra, entrar no YouTube, como ser um bom líder, como... O YouTube se tornou meu melhor amigo nesse momento. E foi aí que eu fui aprendendo. Então, eu fui aprendendo no esforço. Então, fui desenvolvendo a liderança com isso. Então, trazendo aqui já para o ponto final também. Hoje, nós estamos numa cultura que ele é totalmente diferente da do Brasil. E aqui não é um país capitalista, como nos Estados Unidos, como o Brasil. O Brasil também é um país capitalista. Busca fazer dinheiro, empreender, crescer. E aqui não é. Parece que é um favor, como você disse, da gente querer comprar algo. E as pessoas não atendem muito bem. É muito difícil. Apesar que a gente pegou uma pessoa no dia desse que atendeu a gente super bem no restaurante. Gente boa demais. Eu achava até que ele era italiano. Mas é porque ele gostava do trabalho, não porque ele estava focado em vendas. Ele gostava do trabalho. Ele falou isso Era também. 00:30, tudo fechando, e ele ainda atendeu a gente super bem, porque ele gostava do trabalho. Perfeito. Normal. Então... a cultura corporativa de vendas, faz as pessoas entenderem, o empresário entender que o pulmão de uma empresa se chama venda. Comercial. Se uma empresa não vende, não ganha dinheiro. Se eu não vendo para eu fazer meu social media, eu não ganho dinheiro, eu tenho que vender. E vender é linguagem corporal,
vender uma vestimenta. Vender é você entender que um perfume interfere. Se você passar desodorante interfere, porque tu vai fedendo, cara, para uma reunião, você perde. Você perde um atendimento, uma venda. Então, o vendedor ele se torna uma auto performance, né? Inclusive, eu quero falar algumas coisas a respeito disso. Existiu vendas que eu sempre observava que quando eu estava com uma postura diferente, eu me sentia mais no poder. E a outra pessoa mais de cliente. E quando eu estava mais assim, Relaxada. sabe? Parece que eu não conseguia vender igual. E a gente tinha, como eu falei no início, pra gente não era vendas, a gente era executivo. Sim. Porque isso passa uma... Como é que se fala a palavra? Uma imagem diferente. Então, assim, uma das coisas realmente também, a questão de roupa, por exemplo. Às vezes eu ia com uma roupa que eu não me sentia tão bem, mas assim, é porque tinha no armário, sabe? E eu não tava no meu melhor dia, não eram as minhas melhores matrículas, eu tava mais com a autoestima mais baixo. E aí outros dias, que às vezes eu ia com uma roupa que eu amava, que eu me sentia a mulher, e aqueles dias sempre eram os melhores dias de matrícula, porque o meu autoestima tava lá em cima. Sim. Eu tava me sentindo e eu tava pensando, hoje... E aí sempre eles ficavam brincando, tipo, hoje tem que matricular, porque hoje se não matricular não é normal, sabe? Sim. E inclusive, quando eu falo que você pega essas técnicas e você aplica em qualquer empresa, dá certo. Eu apliquei na empresa do Fernando Augusto, coincidência, né? Chama Fernando Augusto. Ele trabalha com marketing digital, com leads, né? Chamava Leads FA. Eu aqui na Espanha, por incrível que pareça, o Neto, um abraço pra você também, Neto. Ele tinha no caso, né, na WhatsApp, não sei se continua ainda ou não tenho muito contato com ele agora. E ele e o Giga, era minha inspiração. Nossa, o Giga, gente, ele matriculava, que eu falava, gente, como é que tu consegue? Você vai dizer que não é só mulher, hein? Que homem também era bom. Ele e o Jean, pra mim, eram muito, muito bons. E aí, assim, ele me falou, um dia, Rebeca, ele descobriu, porque ele tava em Portugal, se não me engano, aí ele veio aqui pra La Manga. E eu tinha acabado de ter filha, a minha bebê, tinha uns 5 meses, e ele falou, Rebeca, você é um diamante que precisa ser lapidado. Você é um diamante que precisa ser usado. E eu... Ai, sabe aquela coisa na Espanha que não tá muito acostumado, venda e tal. Tá, ele me chamou pra uma proposta, fui pra La Manga. E naquele momento ali, muitas coisas, sabe, se abriram na minha mente. E ele me chamou a trabalhar com o Fernando Augusto e naquele momento a gente não tinha comercial. O Fernando Augusto não tinha comercial. E por isso que ele me chamou, justamente pra iniciar. E aí o pessoal tava em Brasília e eu tava aqui. Então, eu tinha que fazer uma ligação entre milhares de pessoas que eram os leads que ele arrumava não sei da onde, né, do digital. E eu tinha que fazer a pessoa se matricular, ou seja, comprar o curso dele, né, de leads no final. Só que o curso era caro, não me lembro se era 2 ou 3 mil reais, tá? Não era barato. E a pessoa tinha que passar o cartão no final, por ligação, comigo. Lá eles poderiam fazer pessoalmente, podia fazer por telefone, só que lá era o prefixo do Brasil. Era menos arriscado. Aqui eu ligava de um prefixo da Espanha, lá eles ligavam em ligação normal e eu ligava aqui pelo WhatsApp. Então eu tinha tudo para não conseguir. E aí no final eu tinha que passar por telefone, sim ou sim. Então da equipe comercial que a gente montou, os outros não vingaram do Brasil, para você ver como realmente quem quer ou não chegar em algum lugar. E eu usei todas as técnicas do Flávio Augusto pro Fernando Augusto e deu certo. Com a quantidade de pessoas que eu falava, eu fechei 35 vendas em um mês. Que isso é bem difícil, porque a gente tava conseguindo nem 5. E consegui botar e lançar o comercial pra frente. E foi incrível, porque assim, por telefone, eu tinha que falar tudo. Eu usava as técnicas só que pro mercado dele. E no final, a pessoa passava o cartão comigo. E tinha que passar o valor total. Não podia ser assim, paga por mês, era o valor total. Então, pra você ver como isso, se você aplicar em qualquer negócio, ele vai dar certo. Perfeito. E é marketing digital que não tem nada a ver com o inglês. Perfeito. Pessoal, o objetivo desse podcast é trazermos também um pouco da nossa experiência para você e trazer um pouco mais de clareza também de que sim, é possível você conseguir se desenvolver aqui. Cara, você tá aqui na Espanha, entenda, você vende calado. A sua reputação chega bem antes do que você próprio. Antes de você chegar em um lugar, às vezes as pessoas já te conhecem. Primeira e a sua impressão é que reputação conta, né?
sua reputação já está lá. Então, antes de você chegar, as pessoas já imaginam quem você é, como que você fala, como que você se comporta. A sua reputação interfere em tudo. Então, quando você conhece uma pessoa, um cliente pela primeira vez, ou um parceiro, ou um futuro sócio, você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Esquece. A primeira impressão é a que fica. Trate-se de uma forma melhor. A autoestima, quando você consegue melhorar a sua postura, eu também, amor. Todas as vezes quando eu saio para vender, para fazer meus negócios, você sabe, coloca uma música alta, arruma uma linguagem corporal. Quando a gente se veste bem, cara, parece que a nossa autoestima melhora. Inclusive fizeram eu e o Eliel tava conversando sobre isso. Fizeram com o Danilo Gentili. Tiraram a camisa do Danilo Gentili. Cara, o Danilo Gentili todo torto. A postura dele é uma postura mais desleixada. Mas quando ele coloca aquele terno, caraca, ele vira um homenzão. Você vê lá na entrevista como é que ele age. E olha só, é o segundo maior programa de audiência de talk show do mundo mais assistido. Só é abaixo do Jimmy Fallon, né? Não sei qual que é o nome do rapaz, cara. Mas é isso que interfere. Sua linguagem corporal interfere nas suas amizades, no que você faz. E se você está aqui na Europa, você se vende. Inclusive, eu queria falar duas coisas importantes que, antes de encerrar esse podcast. Uma é que, em relação ao que você falou antes de você trabalhar de madrugada com os caminhoneiros, só me lembrou de mim. Porque isso é importante para qualquer mercado. Eu, por exemplo, no WhatsApp calendário, eu pensava, qual é o público que eu consigo atingir, qual o horário? Então, quem precisa de inglês? E eu pensava, TI precisa de inglês. Então, eu ia atrás de TI. Como? Eu era chamada da rainha das pesquisas, né? Eu ia na rua e fazia uma pesquisa com a pessoa. Com a pessoa que passava na rua. E fazia um monte. E, normalmente, quando fica dando folheta, as pessoas não dão valor, mas eu fazia pesquisa. Eu chegava e perguntava, desculpa, que horas são? A pessoa parava pra me responder, porque se fosse outra coisa, ela não pararia. Eu falava, você aprendeu inglês dentro ou fora do Brasil? Inclusive, foi isso o Jean que me ensinou. E a pessoa ficava... Aí ela tinha que responder, né? Eu não sei inglês. Mas por quê? E aí, aquelas perguntas ali da pesquisa... Eu ia ficar, mas você não ia perguntar... A hora ou o inglês? Não Você esquece na hora, sabe? E ali, eu já pego o número da pessoa, já marco a entrevista, que é muito mais rápido. Eu, obviamente, faço alguma filtragem ali de perguntas e depois, a maioria das vezes, acabam virando matrículas, porque são pessoas necessidade. De muitas, você já descarta e faz. Então, ali pela madrugada, eu sabia que, por exemplo, quando eu não batia meta, a maioria das vezes, eu ia o quê? Às vezes para um café que tinha lá do lado, que tinha pessoas de um nível social que provavelmente precisavam inglês, já fechei matrícula lá. Às vezes eu ia entregar meu negócio de executivo, algo, até dentro dos prédios, a pessoa via ali, sabe? Alguma coisa da WhatsApp me ligava, então, tipo, eu procurava. E o principal, matriculei muita gente do poker, porque eles precisam para a profissão deles. E ao final, eu ia lá, às vezes ficava horas e horas, e era o quê? De madrugada. Mas a maioria das vezes eu saía de lá com matrícula. Então, meus primeiros 10 mil reais que eu ganhei, como você tinha falado sobre os seus, foi na WhatsApp. E ali foi uma motivação de vida de que dava para ganhar dinheiro. Eu não precisava ser concursada. Sim. Ali você tinha salário e comissão. E então, assim, o meu salário, que era mínimo, literalmente, eu falava, isso para mim não é suficiente. Então eu corria atrás, porque eu sabia o que eu queria e onde eu queria chegar. E eu trabalhava muito. Perfeito. Muito. Foguete, olha, ficamos aqui mais de 1 hora trazendo esse conteúdo de vendas, um pouco de história. E, cara, pega esse podcast, você tá com uma missão. Posso confiar? Você vai fazer isso? Tá bom, eu vou confiar, hein? Pega esse podcast e envia pro Flávio Augusto. Envia lá, @geração de valor, para ele ver. Hoje a gente está com uma missão de alcançar o máximo de pessoas possível. Às vezes esse episódio, eu tenho certeza que esse episódio ele vai chegar a ajudar alguém, que uma pessoa que vai se inspirar na história da Rebeca, ou na minha história, ou na história de outras pessoas que estiveram aqui. E o nosso objetivo é isso, é inspirar você, trazer um pouco mais de conhecimento e também trazer a verdade. A verdade mesmo que doa tem que ser dita. Então é isso, Foguete. Estamos aqui para trazer esse conteúdo breve, rápido, para você se incentivar e um pouco de entretenimento.
Mais alguma observação aí, meu amor? Sim, eu não tô divulgando, nem tô ganhando nada por isso. Não é uma parceria, mas pela experiência que eu tive, você que queria ou quer fazer aquele treinamento com o Flávio Augusto, que custa muito caro, você é empresário, com certeza vai ser o momento chave de você sair da onde você tá. E você tem que ser humilde, porque lá você tem que fazer matrícula, inclusive. Vale a pena. E você, que é empresário e não quer fazer aquele treinamento caríssimo, existe uma segunda opção que se chama Arthur Queiroz e Samantha. Também não tô ganhando nada por isso, tá? Mas são meus mentores, meus líderes, tenho eles no coração. Foi um aprendizado que eu tive pro resto da vida e com certeza hoje a Samar, que é a empresa deles, estão aí transformando muitas empresas e muitas vidas. E você que quer fazer um treinamento menor ou você que é vendedor, a gente também tá dando treinamento, então você pode nos mandar mensagem aí nos comentários, no direct, no e-mail, no Instagram, no WhatsApp, que a gente pode conversar melhor sobre o assunto. É isso, Foguete. Nós temos uma base de treinamento muito expansiva sobre comercial. Eu e a Rebeca estamos aqui numa missão aqui na Espanha, que aqui na Espanha tudo é diferente, mas eu vejo que todos os seres humanos compram, todas as pessoas têm o desejo de ter um sapato legal, uma roupa legal, alguma coisa boa para si. E esse é o nosso objetivo. A Rebeca trouxe essa informação. Sim, estamos abertos a trazer muita coisa sobre vendas para vocês. Se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo e diz para mim, eu gostei, cara, eu gostei maravilhosamente, que a gente vai responder, a gente vai dar atenção para cada um de vocês, tá ok? Então, Foguete, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte em curtir, aperte no lembrete, que nós estamos aqui para servir você. Pegou a visão? Então é isso, Foguete. Quero deixar um beijo no seu coração aí. Decola!